Sou Perla Nogueira, tenho 32 anos e sou uma profissional bem-sucedida na área de marketing. Meu esposo Hudson e eu estamos vivendo o que muitos chamariam de sonho americano em nossa aconchegante casa nos subúrbios. Não é uma mansão, mas é nossa, e cada centavo que investimos nela é fruto de muito trabalho e dedicação. Aos olhos de todos, especialmente dos pais de Hudson, Nestor e Ana Queiroz, nossa vida parece perfeita. Eles estão sempre presentes, prontos para ajudar e participando dos grandes jantares familiares que organizamos. Mas por trás dessa fachada de perfeição há uma tensão que vem crescendo, algo que só eu percebo. No último domingo organizamos nosso jantar mensal com os Queiroz, uma tradição que mantemos há anos. Passei o dia todo na cozinha preparando um assado, decidida a impressionar Ana, que sempre tem uma opinião sobre tudo. Quando nos sentamos à mesa, Nestor, com sua voz sempre cheia de autoridade, limpou a garganta e disse: "Perla, isso está incrível, realmente você se superou desta vez." Senti uma onda de orgulho ao ouvir o elogio. "Obrigado, Nestor. Espero que saiba também como está." Por um momento, o único som na sala era o de talheres raspando os pratos. Foi então que Ana, com aquele estilo sutil que tem, começou a falar. "Perla, queria te perguntar algo. Você trabalha em marketing, certo? Pois estamos pensando em iniciar um pequeno empreendimento e gostaríamos de pedir alguns conselhos." Quase me engasguei com o feijão verde que estava comendo. Não era a primeira vez que vinham em busca de conselhos financeiros, e um alarme soou na minha cabeça. "Que tipo de empreendimento?" perguntei, tentando manter um tom neutro. Nestor, sempre entusiasmado com novas ideias, se adiantou na conversa. "É uma oportunidade incrível que um amigo nosso nos apresentou. Podemos dobrar nosso dinheiro em poucos meses." Ele trocou um olhar com Hudson, que parecia tão desconfortável quanto eu me sentia. "Sabemos onde isso vai parar", pensei. "Parece interessante, mas você sabe que os altos retornos geralmente vêm com altos riscos. Talvez deveríamos revisar os detalhes juntos antes de tomar qualquer decisão." Mas Ana, com sua confiança habitual, desconsiderou a cautela. "Oh, não se preocupe com isso, Perla. Confiamos plenamente em nosso amigo." Ela continuou falando, mas minha mente já estava distante, preocupada com as consequências que essa incrível oportunidade poderia trazer para todos nós. Esperando que eu pudesse ajudar com um pequeno empréstimo para iniciar o tão falado negócio, Nestor me olhou com expectativa. "Só alguns milhares", disse ele, como se fosse uma quantia insignificante. Naquele momento, o assado que eu havia preparado com tanto carinho começou a pesar como um tijolo no meu estômago. Não era a primeira vez que pediam dinheiro, e isso sempre me deixava desconfortável. No entanto, quando expressava minhas preocupações a Hudson, ele repetia o mesmo de sempre: "São família, Perla. Temos que ajudar quando podemos." Respirei fundo e forcei um sorriso, tentando não mostrar meu desconforto. "Por que não discutimos isso depois do jantar? Aproveitemos a comida enquanto está quente." Eles concordaram, mas conforme a noite avançava, não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Eu me dizia que estava exagerando, afinal, éramos família. O que poderia dar errado? Pouco sabia eu que essa incomodidade era um presságio da tempestade que estava prestes a devastar nossas vidas. Se apenas tivéssemos prestado atenção, na terça-feira seguinte, tudo desmoronou. Estava profundamente concentrada em uma campanha de marketing quando meu telefone tocou. O identificador de chamada mostrava que era do nosso banco. Estranho, pensei, mas atendi mesmo assim. "Senhora Nogueira, aqui é Márcio do Prime Trust Bank. Estou ligando a respeito dos seus pagamentos de hipoteca atrasados." Quase deixei cair o telefone. "Pagamentos atrasados? Deve haver um erro. Nunca perdemos um pagamento em nossas vidas." A voz de Márcio era simpática, mas firme. "Temo que não haja nenhum erro, senhora Nogueira. Vocês têm 3 meses de atraso." Minha cabeça começou a girar. Agradeci a Márcio e desliguei, chamando imediatamente Hudson.
querido, precisamos ir ao banco agora. 1 hora depois, estávamos sentados frente a um gerente do banco, olhando documentos que nunca havíamos visto antes. Meu estômago se revirou ao reconhecer as assinaturas falsificadas, uma imitação grosseira das nossas. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Hudson, com o rosto pálido. Nos dias que se seguiram, começamos a juntar as peças do que havia ocorrido. O rastro nos levou diretamente a Nestoriana. De alguma forma, eles usaram nossa casa como garantia para um enorme empréstimo e, claro, não conseguiram pagá-lo. O pesadelo estava apenas começando. Os confrontamos, e a tensão na sala era tão densa que parecia sufocar cada respiração. Cada olhar estava carregado de acusações não ditas. Meu coração batia forte no peito e minha mente lutava para entender como alguém que se supõe que nos ama poderia trair tão profundamente. Como puderam fazer isso com a gente? Exigi, minha voz tremendo, oscilando entre a raiva e a incredulidade. Nestor baixou a cabeça, talvez sentindo um resquício de vergonha, mas Ana, em vez disso, parecia inflamada, como se ela fosse a verdadeira vítima. Não tínhamos escolha, gritou ela, com os olhos ardendo de uma indignação quase teatral. Era uma oportunidade à prova de falhas. Vocês acham que íamos perder essa oportunidade? Estávamos fazendo isso por vocês, para garantir um futuro melhor. Íamos pagar tudo antes que vocês percebessem. Fiquei boca aberta, assustada com o absurdo que saía de sua boca. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. À prova de falhas, quase cuspi as palavras. Puseram nossa casa em risco. Nosso lar em um esquema para ficar rico rapidamente. Como podem ser tão insensatos? Minha voz tremia, mas agora a frustração era maior do que a surpresa. Hudson, que sempre foi o mais calmo dos dois, estava à beira de explodir. Seu rosto estava vermelho e suas mãos tremiam de raiva. Tem alguma ideia do que fizeram? Rugiu ele. Podemos perder tudo. Arriscaram nosso futuro. Nestor tentou acalmar a situação, levantando as mãos em uma tentativa desesperada de minimizar o dano. Agora, acalmem-se. Podemos resolver isso. Só precisamos de um pouco mais de tempo. O interrompi bruscamente, minha paciência se esgotando. Tempo? Vocês tiveram meses. O banco já está falando em execução hipotecária. Pelo amor de Deus, nos colocaram à beira do abismo. Mas o que realmente me fez ver vermelho foi a frase seguinte de Ana, sua voz carregada de uma insolência incrível. Bem, se vocês tivessem emprestado dinheiro quando pedimos, nada disso teria acontecido. Vocês também têm culpa. Se tivessem confiado em nós, isso não teria sido necessário. Essa foi a gota d'água. Senti um calor subir pelo meu corpo, meu rosto ardia de raiva. Vocês estão tentando nos culpar pelo seu golpe, gritei, minha voz agora uma mistura de raiva e desgosto. Nos roubaram, mentiram e ainda têm a audácia de se fazerem de vítimas. Como podem se atrever? Antes que eu pudesse dizer mais, senti a mão de Hudson em meu braço, com sua voz baixa carregada de uma ameaça silenciosa. Acho que já é suficiente. Vamos falar com nosso advogado e não voltem a nos procurar. Saímos daquela casa, mas era como se o pesadelo estivesse apenas começando. As pessoas que deveriam nos amar e proteger haviam nos traído de uma maneira tão completa e devastadora que era difícil acreditar que era real. Mas, naquele momento, algo ficou claro. Nestor e Ana já não eram família, eram apenas inimigos que haviam cruzado uma linha intransponível. De volta em casa, a realidade da situação finalmente me atingiu como uma tonelada de tijolos. Nossa casa, o sonho pelo qual trabalhamos tanto, estava em risco por causa de sua avareza e estupidez. Eu desabei, soluçando nos braços de Hudson. O que vamos fazer? Perguntei, com minha voz cheia de desespero. Ele me abraçou com firmeza, com a voz decidida. Vamos lutar, Perla. Não vamos cair sem lutar. Enquanto me deitava na cama naquela noite, incapaz de dormir, uma clareza aterradora se apoderou de mim. Aquela incomodidade que senti meses atrás não era paranoia, era meu instinto tentando nos proteger. E a partir daquele momento, eu soube que não ignoraria mais minhas intuições. Era a hora de contra-atacar. Mal sabia eu que essa era apenas a primeira batalha de muitas que viriam. Mas uma coisa era certa, eu não ia deixar que Nestor e Ana destruíssem tudo que Hudson e eu havíamos construído. Eles não tinham ideia com quem estavam lidando.
Na manhã seguinte, antes do sol nascer, eu já estava de pé, movida por uma mistura de raiva e determinação. Passei metade da noite pesquisando advogados e encontrei Leandra Filippo, conhecida por ser implacável em casos difíceis. Às 9 em ponto, eu já estava em seu escritório. Assim que Leandra me recebeu, contei toda a história. Seus olhos afiados se concentraram em mim enquanto eu narrava cada detalhe, observando como sua expressão se tornava cada vez mais séria. Isso é grave, disse finalmente com voz firme, mas podemos lutar contra isso. Iniciarei os procedimentos legais imediatamente. Enquanto Leandra começava a trabalhar, decidi que também precisava fazer minha própria investigação. Comecei ligando para Jorge, o primo de Hudson. Perla, o que está acontecendo? Perguntou Jorge. Preciso te perguntar algo, Jorge. Nestor e Ana já te pediram dinheiro alguma vez? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Sim, eles pediram. Perdi todas as minhas economias em uma dessas oportunidades de investimento deles. Meu coração afundou. Você não é o único, pensei. Nas semanas seguintes, desenterrei um rastro de destruição financeira deixado por Nestor e Ana. Tia Zite, nosso velho vizinho Aldemir e até mesmo a própria irmã Diana, todos foram vítimas dos esquemas dos Queiroz. Recolhi declarações, documentos e montei um caso que fazia meu sangue ferver de indignação. Uma noite, enquanto estava imersa nas evidências, Hudson entrou no escritório visivelmente exausto. Perla, já são 2 da manhã. Venha para a cama. Sacudi a cabeça, decidida. Não posso, Hudson. Estou tão perto de desmantelar esse esquema. Ele suspirou, a frustração evidente. Você precisa descansar. Ambos precisamos. Uma onda de irritação me invadiu. Como você pode pensar em descansar quando estamos prestes a perder tudo? E como isso ajudará a desgastar-me até o limite? A tensão entre nós era palpável. Nunca havíamos brigado assim antes. O cansaço e o estresse estavam nos separando. Mas eu sabia que não podia parar. Desculpe, murmurei, exausta, e ele se aproximou de mim, envolvendo seus braços ao redor de mim. Não vamos deixar que ganhem Perla, mas precisamos fazer isso juntos. Concordei com a cabeça, percebendo quanto isso estava nos afetando. Estava tão focada em resolver a situação que quase esqueci que estávamos nessa luta como um time. No dia seguinte, levei minhas descobertas a Leandra. Ela olhou os documentos e um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Isto é ouro, Perla. Com essas provas, não só podemos salvar sua casa, como também podemos apresentar acusações sérias contra os Queiroz. Um brilho de esperança iluminou meu coração. E qual é o próximo passo? Perguntei ansiosa. Vamos reunir todas as vítimas. Há força nos números. Depois, iremos atrás dos Queiroz com tudo o que temos. Passei os dias seguintes contatando todas as pessoas que Nestor e Ana haviam enganado. A tarefa não foi fácil. Muitos parentes estavam profundamente envergonhados, outros ainda temiam enfrentar a verdade. Mas, pouco a pouco, começaram a se unir a nós. Organizei uma reunião em nossa casa, e a sala se encheu, o ar carregado de raiva e dor compartilhada. Nos tiraram tudo, soluçou Tia Zite, uma mulher forte que agora parecia apenas uma sombra do que era. Esse dinheiro era para meu tratamento médico, confessou ela. Outro tio, com a voz trêmula, disse, agora estou dependendo de doações e esperando meses por uma consulta. Aldemir, nosso antigo vizinho, balançou a cabeça com tristeza. Esvaziaram meu fundo de aposentadoria. Planejava passar meus últimos anos em paz, mas agora estou de volta ao trabalho aos 70 anos, como se fosse jovem de novo, só que sem a saúde. Cada história era um golpe, uma facada que alimentava minha determinação. Isso já não era apenas sobre Hudson e eu, era sobre justiça para todos aqueles que os Queiroz haviam destruído. Vamos consertar isso, prometi com voz firme. Juntos, vamos garantir que Nestor e Ana nunca mais possam fazer isso com ninguém. À medida que as pessoas começavam a sair, agradecidas por finalmente terem uma chance de justiça, Hudson me puxou para o lado. Estou orgulhoso de você, sabe, disse ele, seus olhos refletindo tanto cansaço quanto admiração. Ele sorri, sentindo uma onda de esperança pela primeira vez em semanas, uma esperança tão intensa que quase queimava, acendendo algo dentro de mim que eu pensava ter perdido. Ainda não estamos fora de perigo, mas estamos contra-atacando, declarou Hudson. E estamos fazendo isso juntos, como um time.
Ao nos deitarmos, senti uma mudança palpável em mim. O medo e a raiva ainda estavam lá, como sombras persistentes, mas agora havia algo mais poderoso, uma determinação inquebrantável e uma esperança renovada. Sabia com cada fibra do meu ser que, não importando o que viesse, Hudson e eu enfrentaríamos tudo juntos. Nestor e Ana não tinham ideia do que estava por vir. A tempestade que haviam desencadeado estava prestes a se voltar contra eles com uma força que jamais imaginaram. Sabia que o dia do julgamento final dos Queiroz estava se aproximando e eu me certificaria de que nunca o vissem chegando. Quando o dia da audiência finalmente chegou, um nó apertado se formou no meu estômago ao cruzar as portas do tribunal. Mas não era medo, era antecipação de saber que a justiça estava prestes a ser feita. Pela primeira vez em meses, vi Nestor e Ana. Pareciam diminutos, quase insignificantes, tão diferentes das figuras intimidantes que eu havia imaginado. Leandro apertou meu braço, seu toque transmitindo uma confiança que me deu forças. Você conseguiu, Perla. Apenas diga a verdade, murmurou ela. Quando tomei meu lugar no estrado, olhei diretamente nos olhos de Ana. Ela desviou o olhar imediatamente, incapaz de enfrentar a verdade que estava prestes a ser revelada. A primeira pergunta do advogado chegou rápida e cortante. Senhora Nogueira, pode nos contar o que aconteceu? Respirei fundo e comecei a relatar cada detalhe, cada mentira, cada manipulação. Falei sobre os documentos falsificados, o empréstimo não autorizado, os anos de engano. Com cada palavra, senti minha voz ganhar força, como se finalmente estivesse liberando toda a dor que carregava dentro. E então concluí com o golpe final. Não fomos os únicos. Nestor e Ana têm feito isso por anos, destruindo a vida de inúmeras pessoas. A defesa tentou, como esperado, transformar tudo em um mal-entendido, mas Leandro foi implacável. Trouxe vítima após vítima, cada uma com uma história mais devastadora que a anterior, cada relato uma lâmina que cortava qualquer defesa que os Queiroz tentassem levantar. No meio dos procedimentos, uma comoção estourou na galeria. Um homem que eu não reconhecia entrou apressado, agitando papéis no ar. Senhorita, tem informações relevantes para este caso, exclamou, com sua voz cheia de urgência. A prova completa de que o investimento dos Queiroz havia implodido espetacularmente, levando o que restava de seu dinheiro junto com ela, foi apresentada ao juiz. Enquanto ele revisava as novas evidências, observei como Nestor e Ana se desmoronavam diante dos meus olhos. A arrogância se dissolveu, substituída pelo terror. Eles sabiam que tudo havia terminado. O veredicto chegou com uma rapidez quase inesperada, como uma lâmina afiada cortando o ar. Não só conseguimos manter nossa casa, nosso santuário pelo qual lutamos tanto para proteger, como Nestor e Ana foram condenados a penas severas de prisão. No entanto, isso era apenas o começo. As ações judiciais se acumularam contra eles como ondas implacáveis em uma tempestade, cada uma mais devastadora que a anterior. Enquanto os Queiroz eram arrastados para fora do tribunal, a dignidade que antes ostentavam se desmoronou. Nestor, que sempre se orgulhou de ser um homem bem-sucedido, agora se via reduzido a um número em um uniforme laranja, sem ninguém para liderar, sem fortuna para ostentar. Não era mais o patriarca intocável, mas um homem quebrado, preso em suas próprias armadilhas. Ana, por sua vez, que por tantos anos se considerou a matriarca infalível, a mente astuta por trás das grandes decisões, agora enfrentava o pior dos castigos. Não era apenas a fria cela e as barras de ferro que a aprisionavam, era o olhar das pessoas ao seu redor que antes a reverenciavam e agora desprezavam. A humilhação pública foi apenas o começo. Aqueles que eram seus amigos mais próximos, cúmplices de tantas festas e jantares, foram os primeiros a virar as costas, isolando-a em solidão. Enquanto eles se desmoronavam, eu me sentia cada vez mais forte, mais livre, não só porque recuperamos nossa casa, mas por algo muito mais profundo. O sistema que eles acreditavam poder manipular agora os pegava sem piedade. O dinheiro que roubaram evaporou, deixando apenas ruínas financeiras. Seus sonhos de grandeza foram esmagados e a vergonha que nunca esperaram sentir se tornou sua companheira constante. Fora do tribunal, Hudson me puxou para um abraço apertado. O calor do seu corpo me reconfortou, mas o que realmente me trouxe paz foi a sensação de que finalmente foi feita justiça. Não só venci, como os vi cair lentamente em uma espiral de consequências que jamais poderiam ter previsto.
Nos subestimaram e esse foi o maior erro de todos. Enquanto nos afastávamos, percebi que havíamos conquistado algo inestimável, a certeza de que, não importa quão escura seja a tempestade, sempre seremos capazes de enfrentar o que vier, juntos. E isso, para mim, foi a vingança perfeita. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.